Se quiser falar alguma coisa, fala. O Gabriel foi afastado por uma questão disciplinar. Isso aí está muito claro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Foi uma questão disciplinar. Foi afastado por uma questão disciplinar. Eu vou de mais longe. Mas será que no vestiário ele reclamou mesmo? Será que isso é verdade? Tem gente colocando isso em dúvida. E tem gente colocando isso em dúvida porque tem interesse na política do clube. Apoia determinado candidato. Tem isso também, na imprensa. Tem jornalista apoiando. Eu não apoio nenhum. Aliás, desisti de entrevistar os candidatos, que eu não quero nem proximidade com essa eleição, porque está uma baixaria danada. Acusação daqui, dali. Vou apenas aguardar e ver o que vai acontecer. Mas tem coleguinha que apoia uma determinada chapa, então tudo que a outra chapa faz na situação ele critica. A gente tem que criticar quando é para criticar, elogiar quando é para elogiar e não falar nada quando é para falar nada. O que o Gabriel fez na saída de campo, na minha opinião, já é o bastante para o cara ser afastado. Vamos recapitular? Quando ele ataca o Tite, que eu acho até uma atitude um tanto quanto oportunista, covarde até, porque o Tite já é bater em cachorro morto. O Tite saiu do Flamengo pela porta dos fundos, gente. A torcida detesta o Tite em sua maioria. Ele deixou realmente a desejar. O Tite é um profissional que ele vai ter que se reinventar na carreira. E aí a pergunta óbvia é, o que o Tite tinha que fazer para o Gabriel? Colocar no lugar de quem? E quando ele entrava, o que ele fez ao entrar em campo, daqueles muitas vezes que entrou durante os jogos, ou até titular, para colocar uma dúvida na cabeça do técnico? Sempre entrou mal nos jogos. Sempre. Então, o Tite que é culpado, o Tite já o herdou no banco. Então, achei aquilo um absurdo. Sendo que ele abraçou o Tite, aquela coisa toda, o André até colocou na rede social essa semana, né? Quando o Tite foi lá visitá-lo, que ele estava suspenso, agradeceu. Ele foi recebido com, na minha opinião, totalmente inadequado corredor de aplausos quando voltou da suspensão, do efeito suspensivo. Ele tinha que voltar em silêncio. O Tite estava lá na porta do CT. O Tite estava na porta. É o que o Flamengo faz. Aquele dia ele tinha que voltar, normalmente, e direto na sala da chefia tomar um esporro. Você está voltando a trabalhar aqui no CT porque eles conseguiram aqui um efeito suspensivo. Agora, o que você fez, não dá, cara. Olha o problema que você arrumou para você e desfalca o Flamengo. É isso que eu tinha que falar para ele, ao invés de ficar batendo palma pro cara. Isso é um absurdo, isso é uma pataquada. Isso não é profissional, cara. Isso não é profissional. O cara comete um erro recebido com homenagens. E o técnico participando, claro que o Tite também estava errado de participar daquele circo. Aquele é um circo. Foi um circo. Aí o cara ataca o Tite. Se você ataca o Tite, você está atacando quem está acima do Tite. Porque quem está acima do Tite, então, permitiu que o Tite o prejudicasse. E aí, na sequência, ele ataca quem estava acima do Tite. Então, a pergunta que eu faço, eu perguntei na minha live outro dia, pergunto a todos que estão aqui acompanhando a gente. O que aconteceria na empresa onde você trabalha, meu amigo, se você... Sabe aquele e-mail que vai para toda a firma? Aquele e-mail que todo mundo recebe? Se você escrevesse um e-mail para todo mundo, a firma inteira recebe, criticando o CEO, o superintendente, o diretor-geral, sei lá como é que chama na sua empresa, o chefe supremo e os que estão abaixo dele, no primeiríssimo escalão da empresa. Mesmo que você seja o melhor funcionário. Experimente fazer isso, para ver o que acontece. No ambiente profissional, isso não se faz. Porque se quem está no comando, toma uma pancada do subalterno e não faz nada, amigo, todo mundo vai bater. Se você tem coisas a dizer, você vai chegar e vai dizer para a sua chefia. Olha, eu estou insatisfeito com isso que foi feito comigo. É uma outra forma, você está fazendo uma reivindicação de oportunidades, você está reclamando da maneira que está sendo tratado por alguém. Pode ser até que você esteja sofrendo assédio moral na empresa e você esteja reclamando com toda a razão. Mas se for lá no e-mail para todo mundo chutando o balde, a chance de você ser demitido é muito grande. No mínimo vai tomar um esporro monstro. No mínimo, hein? O Gabriel foi de público lá e atacou a diretoria, porque a diretoria não deu a ele o que ele quis, que era um contrato péssimo para o Flamengo, com aumento de salário, com recompra dos direitos federativos, né, esse tipo de coisa, e 4 anos para um jogador em péssima fase. Aí o Flamengo chegou. O erro foi o Flamengo começar a negociar o departamento de futebol, Marcos Braz. E o Landim acertou quando travou. Falou, não, peraí, não, esse contrato aqui não faz sentido. E não faz sentido. E eu vou mais longe, até falei agora várias vezes aqui. O Landim não tem o direito de renovar o contrato com o Gabriel nas bases que ele quer, nos últimos dias de contrato, e deixar isso para o próximo presidente. Isso aí quem resolve é o próximo presidente. Se ele acertar com outro clube, é problema dele, vai embora. Então assim, o que ele fez ali para mim já é o suficiente para ele ser afastado. Já é o suficiente. Não estou nem falando do histórico, tá? Não estou nem falando do histórico. Dos embrólios anteriores. Só esse, na minha visão. Você consegue imaginar? Amanhã, um jogador do Real Madrid sair de campo e começar a cornetar no microfone o Florentino Pérez? Você acha que vai ficar tudo bem? O cara é o presidente do Real Madrid. Aí amanhã, sei lá,
Vou dar um exemplo. O jogador qualquer está na reserva, não está tendo muita chance, né? Um elenco muito estelar. Aí o cara sai lá, vai na entrevista, não, porque a diretoria, não sei o quê, papapá, o técnico. Vocês conseguem imaginar isso? Eu não consigo. André, e aí, André, começo de trabalho do Felipe Luiz, como é que você está vendo? Acha um começo promissor? O que você destaca, né? O Mauro falou dessa. E deixando claro, né? Porque a galera, às vezes, a interpretação infelizmente, é ponto fraco de muita gente. O Mauro não falou que tem a questão da brodagem, ele falou que é uma coisa que ele se preocupa, que o Felipe é um técnico em transição, mas que ele precisa acabar com isso de vez. Enfim, fala um pouquinho do que você acha aí desse começo do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, André. André, só um minutinho aqui, só um minutinho. Aí, olha só, como é que são as coisas, né? Gabizete são terríveis. Acho que é Gabizete. Lopes, e por que o Braz agrediu um torcedor, usou a sede do clube para mentir publicamente e não foi nem afastado pelo Landim? Claro que o Landim errou. Mas, gente, não é porque tem um erro lá atrás que a gente vai achar então que. Né? São coisas diferentes. Também errou lá atrás. Óbvio. É óbvio que o Braz tinha que ser afastado. Isso foi falado na época. Não dá, né, cara? É até meio Dá pra desonesto passar pano intelectualmente num você erro, pegar uma coisa e justificando justificar a outros. outra. Não dá, né? Pelo amor de Não, Deus. e é uma loucura isso que está acontecendo, que as pessoas acharem que só existe dois lados. Um cara escreveu para mim no Twitter, só há dois lados. Se você é contra o Gabriel, você é a favor do Landim, do Braz e vice-versa. Aí eu falei, não, meu querido, você pode ser contra todo mundo. Até porque... aí teve um que perguntou assim, isso aí é a mesma coisa que ser isentão na política. Não, porque são duas funções completamente diferentes. Você pode discordar do que o Landim e o Braz fazem como dirigente e pode discordar do que o Gabriel faz como ídolo. E você não tem que escolher os dois lados, porque não são dois lados, eles não estão disputando uma eleição. É outra situação isso. É quem está certo e quem está errado. Os dois estão errados. Os dois lados estão errados. E sobre o Felipe, eu sempre vou me posicionar contra o cara fazer pronunciamento sem abrir para pergunta. Sempre vou me posicionar. Ou não fala nada, ou fala e abre para pergunta. E aí vai ter que responder a pergunta, vai ter que responder o que perguntarem lá, ou então vai fugir de todas elas, dar uma de Tite, não responder nada e sair pela tangente. Mas eu sempre vou ser contra a pessoa só falar e não dar oportunidade para o jornalista fazer nenhuma pergunta. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.